O que o Nordeste brasileiro, a Serra Gaúcha e a região da Extremadura na Espanha podem ter em comum? 3 lugares de clima e relevo tão diferentes? Aparentemente nada, não é mesmo? Mas a resposta está justamente nas diferenças geográficas que tornam únicos cada um desses 3 territórios quando associadas a outro diferencial: a qualidade de se fazer determinados produtos. Ou seja, os 3 possuem indicações geográficas, o reconhecimento de terem produtos que, tanto por características de clima e de solo, como por um saber fazer de qualidade, são comprovadamente diferenciados. As indicações geográficas, as IGs, trazem uma série de benefícios. Agregam valor econômico e protegem o produto contra fraudes, fortalecem a organização social dos produtores e promovem o desenvolvimento socioeconômico da região. Vamos ver primeiro o exemplo do Vale do São Francisco, nos estados da Bahia e de Pernambuco. A organização dos produtores de uva e de manga da região foi determinante para a conquista da chamada indicação de procedência das frutas. Confira. É a primeira indicação geográfica de fruta in natura do Brasil. É a primeira indicação geográfica fora do eixo sul, sudeste e centro-oeste. É a primeira do norte e nordeste. E abrange 2 frutas, que é a uva e a manga, e abrange 2 estados, que é Pernambuco e Bahia. A indicação geográfica é uma forma de agregação de valor a esse produto, além de ser uma ferramenta de promoção comercial das nossas frutas. É um trabalho que envolve interesses coletivos, porque o foco principal está no desenvolvimento de uma região. Então o produto ele vai ser um carro-chefe, mas atrelado a ele outros benefícios poderão ser usufruídos. É claro que não é um benefício imediato, né? Isso é uma estratégia de trabalho de médio e longo prazo, mas é o início de um processo em que você pode realmente ter uma região conhecida de maneira mais abrangente, né? E que possa se beneficiar desse conhecimento com crescimento econômico. Sertão nordestino, região do submédio do Vale do São Francisco. Deste lado do São Francisco fica a Petrolina, mas as águas que separam a cidade do lado pernambucano, da que se localiza na outra margem do rio, já em território baiano, a cidade de Juazeiro, na verdade, unem Bahia e Pernambuco num destino comum, capaz mesmo de fazer o sertão virar um mar de riquezas. A 40 quilômetros de Juazeiro fica o reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho, um dos maiores lagos artificiais do mundo. Retrato impressionante da ação humana sobre a natureza da região, mas não o único. Sol de sobra, sombra de menos. A paisagem como espelho do clima. A pouca chuva se reflete na terra seca, no chão carregado de pedras, na escassez do verde, nos espinhos que tomam lugar das folhas. Como plantar e colher em condições assim? As próprias condições geográficas apontaram uma saída. E muda todo o cenário sob a mesma luz do sol do semiárido, agora associada tanto a um sistema de irrigação que canaliza as águas do São Francisco, como também às práticas da chamada produção integrada. Assim, o sertão dá frutos de qualidade e a uva e a manga fizeram por merecer o selo de indicação de procedência.
Cada indicação geográfica estabelece o seu regulamento de uso e esse regulamento de uso deve ser cumprido por todas as pessoas que querem fazer uso da indicação geográfica. No caso do regulamento de uso da indicação geográfica do Vale do São Francisco, o mecanismo de controle será pela certificação da PIF, ou seja, da produção integrada. A produção integrada ela é um conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e elas visam melhorar a qualidade do produto e a sustentabilidade da produção. A produção integrada de fruta, ela busca, né, de uma forma geral, alinhar produção, qualidade, como também o custo dessa produção. Hoje, para que você tenha uma qualidade na sua fruta, você precisa cumprir diversas exigências. E essas exigências, principalmente fiscalizadas através desse PIF, que a gente até simboliza isso como PIF, que é a produção integrada de fruta. Enfim, hoje o produtor que deseja crescer na atividade tem que ter realmente uma produção integrada de fruta muito eficiente dentro da sua empresa. E a irrigação é tudo, né? Porque se não fosse a água, nós não tínhamos o que nós temos hoje. Porque muitas vezes se faz um trabalho extremamente interessante, competente, a nível de tratos culturais e às vezes se irriga de forma errada e aí aquele trabalho vai por água abaixo. A fruta produzida no Vale do São Francisco é geralmente bem mais doce do que a fruta produzida em outras regiões, por causa do controle do clima e da água. Que em outras regiões as frutas são produzidas em função da chuva natural, da irrigação natural. E aí, às vezes, você tem excesso de água e às vezes tem escassez. E aqui no Vale do São Francisco a gente coloca na medida certa. A cada semana nós fazemos uma avaliação da quantidade de água e da evapotranspiração ocorrida e fazemos a reposição dessa água. Tomando por base, por exemplo, o caso da uva, né? A uva é uma fruta tipicamente de clima temperado. E a gente está numa região tropical onde a produção de uva de mesa é única no mundo. Então essa é a única região onde se tem a possibilidade de produzir frutas várias vezes no ano, né? Além disso, a gente tem uma condição de quantidade de horas de luz por dia, de temperatura média, de baixa umidade relativa, né? E de uma pluviosidade concentrada em determinado período do ano que possibilita um manejo diferenciado da cultura e a partir daí você tem uma interferência direta na capacidade da planta de acumular reservas que vão ser transferidas para formar açúcares no fruto. Então a gente tem um diferencial que diz respeito à própria alteração fisiológica da fruta para produzir em épocas que outras regiões não são capazes de produzir, até uma resposta na qualidade, tendo essa possibilidade de ter uma fruta com maior teor de açúcares num período menor de tempo. No caso de manga, outras regiões do Brasil produzem manga em condição tropical como as nossas, mas o sistema produtivo adotado aqui é diferenciado de outras regiões. Então é explorar esse diferencial dessa região específica em relação às demais, né? E a partir daí ter uma organização que permita usar essa diferença como uma estratégia de mercado para a valorização desse produto. O diferencial da produção no campo prossegue em todo o processo pós-colheita. Só as frutas dentro dos padrões de forma, tamanho e sabor passam pelo sistema de embalagem rumo ao mercado externo. O controle segue as normas da Associação de Produtores, a Univale. Garantia de qualidade para quem produz e para quem consome. É pré-requisito para participar da Univale que a propriedade esteja certificada com relação à produção. E isso requer uma série de investimentos nos controles da fazenda, da propriedade. Mas isso traz um grande benefício porque o produtor não só terá uma fruta de muito melhor qualidade, mas também a fazenda torna-se-á bem melhor administrada, porque será melhor controlada nas suas atividades. Para o produtor e para a região, a garantia de que outra região não poderá vender os nossos produtos como sendo do Vale do São Francisco. Para o cliente,
a garantia de que esse produto tem aquelas características que são exigidas e está na certificação, está no protocolo do regulamento. Então acredito que ganha o consumidor e também não só o produtor, mas ganha a região por ter o produto protegido e ter como nós podermos ir a uma Organização Mundial do Comércio, por exemplo, se tiver alguém comercializando esses nossos produtos, para fazer as sanções necessárias. Até se colher os frutos de uma indicação geográfica, é preciso provar que o produto é realmente o produto. Um trabalho de parceria que reúne muitas mãos e começou com a Federação da Agricultura de Pernambuco. A grande sacada foi da FAEP, da Federação da Agricultura do Estado. E aí nós compramos essa ideia junto com os produtores, sensibilizamos os produtores e eles decidiram fundar a Univale, que é a entidade que solicitou o registro da indicação geográfica no INPI. O processo de indicação geográfica, para qualquer produto que se tenha, ele envolve uma parceria de uma série de instituições, cada uma com atribuições muito específicas, desde a nossa, como essa contribuição fazendo esse vínculo bem estabelecido entre o sistema de produção, o ambiente geográfico, as condições climáticas e a qualidade da fruta, até instituições que trabalham em nível organizacional de produtores, ou outras como a Codevassia, que tem um trabalho muito importante de levantamento das condições geográficas, de caracterização da bacia do São Francisco, porque a gente está tomando, nesse pedido de indicação geográfica, um segmento dessa bacia, onde você tem determinados municípios com características ambientais diferenciadas compondo esse elemento ambiental. São Francisco e o milagre das águas. Nos olhos, o verde das plantações. 2 frutas, 2 estados, uma só indicação geográfica. Do sertão nordestino, vamos ao Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. A cultura do vinho, trazida pelos imigrantes italianos, é a base da economia da região. A primeira no país a conquistar uma indicação de procedência. E, mais uma vez, quer ser a primeira. Agora, na busca da chamada denominação de origem, que exige um trabalho ainda mais detalhado de comprovação da qualidade dos produtos. Somos os pioneiros em estabelecer que uma determinada região aqui chamada Vale dos Vinhedos, já consagrada pelos seus vinhos, tivesse uma identidade ou tivesse alguma coisa em comum entre todas essas vinícolas que produziam vinhos. Nós encontramos um grupo de produtores na área geográfica hoje conhecida como Vale dos Vinhedos que estava disposta e que tinha esse potencial. Eram pequenos produtores e a gente conseguiu, de fato, trabalhar com eles e consolidar a primeira indicação de procedência de vinhos no Brasil, que foi reconhecida em 2002, depois de um trabalho, vamos dizer que foi crescente e que durou alguns anos até a gente conseguir mudar a mentalidade, os sistemas de produção, a qualidade do produto, enfim, com foco num território específico que não era a tradição no Brasil. É uma região que sempre se caracterizou pela produção de uvas viníferas, uvas nobres, para a produção de vinhos nobres. Então, ela tem uma tradição já de longa data na produção de uvas e vinhos finos. Os benefícios da EG são diversos.
Primeiro, o processo de qualificação. Ele acontece, sim, há a busca pela qualidade constantemente. Segundo, a valorização no mercado nacional e também a valorização no mercado internacional. Claro que também trazendo a união de setores que, em função da busca da qualificação, de um novo processo, eles forçosamente têm que trabalhar em conjunto e isso com certeza fortalece os resultados, a produtividade, a qualidade e a competitividade do segmento. A geografia desse relevo de montanhas tem uma história, a de uma gente que veio do velho para o novo mundo e que trouxe para cá uma cultura toda própria. O Vale dos Vinhedos, que engloba os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha, como o nome já indica, possui como identidade a cultura do vinho. Vinho que fez da região a primeira no país a conquistar a chamada indicação de procedência, uma certificação da qualidade diferenciada do produto. Herança italiana. Assim, de geração a geração, o vinho que sempre foi considerado fonte de vida, agora é também fonte de renda e de reconhecimento internacional. O nosso vinho, ele tem uma história, ele tem um produto agregado muito importante, junto que são grupos, geralmente foram ou são grupos familiares. É o pai que cultivava seus parreiais com a esposa e os filhos pequenos, e esses filhos foram crescendo e foram estudando. Nós tínhamos a escola de enologia em Bento Gonçalves, e esses filhos foram se preparando, então a família se preparou para chegar onde está. A comunidade europeia, que é a mais tradicional e a mais rígida em termos de vinho, reconhece um produtor, no caso aqui Vale dos Vinhedos, como um produtor de qualidade. Nós saímos dessa categoria de vinho exótico para um degrau de vinho de qualidade. Então nós fomos respeitados pela comunidade europeia, as exportações realmente aumentaram do Vale dos Vinhedos e abriu as portas, porque tendo essa certificação nós poderíamos exportar para a Europa, com esse status, de um grande vinho produzido no mundo. É preciso somar para fazer a diferença e, da mesma forma, de uma só palavra, elaborar um discurso único. União, criarmos uma união regional, ou micro-região também, tanto faz. Isso não importa, é importante que se tenha essa união e essa capacidade de ser único, diferenciado. Então isso faz a diferença. Esse é o resultado de uma união, Passar de 6 associados dentro do Vale dos Vinhedos para praticamente 35 produtores é uma vitória muito grande, Então o produtor tem que se conscientizar que não é só um ganho pessoal, ele vai estar ganhando quando toda a coletividade estiver ganhando. O exemplo do Vale vale para toda a região que, na questão das indicações geográficas, tenha as próprias respostas para as mesmas perguntas. O principal é que as pessoas que queiram fazer, os produtores que queiram ter uma indicação geográfica para os seus produtos, se questionem quanto o meu produto é original? Ele tem algo que é diferente dos demais que estão no mercado? Eu posso individualizá-lo, eu posso mostrar uma originalidade na matéria-prima? Há como estabelecer uma relação entre meio, saber fazer e o produto final? Se as respostas a algumas dessas perguntas for sim, eu acredito que é possível. Já há um caminho a pensar numa indicação geográfica de produtos. As indicações geográficas consistem num trabalho relativamente árduo, O que precisa, como tudo na vida, persistência, saber onde tu quer chegar. E a indicação geográfica, na verdade, é um caminho, é uma direção. Ele não para nunca. Não é só o fato de ter o reconhecimento oficial, mas todo o empenho coletivo de caminhar numa direção, isso aparece
E é um trabalho contínuo. Quem tem uma indicação geográfica não chegou no fim da linha, não tem todos os problemas solucionados. Eles vão estar sempre tendo que inovar, manter, reafirmar, porque o mercado é muito competitivo, mas ele agrega uma ferramenta nova, um instrumento novo com a proteção intelectual e que permite então pensar maior, pensar num futuro consistente de longo prazo. É um negócio para os filhos, para os descendentes, enfim, que vai ser expresso nessa consolidação de um produto de um território. Os caminhos do Vale são mesmo referência nacional rumo às indicações geográficas. E o vinho ensina a todos, de geração a geração, que o tempo pode ser um poderoso aliado da qualidade e da renovação da vida. A Europa tem tradição no que diz respeito às indicações geográficas. Na Espanha, por exemplo, o consumidor identifica os produtos pelo selo de qualidade e paga um valor a mais por essa garantia com muita consciência. A região da Extremadura, que faz fronteira com Portugal, dispõe de uma série de produtos reconhecidos como indicações geográficas ou denominações de origem protegidas. Vamos ver como o sistema de reconhecimento funciona na Espanha e que lições podemos tirar do que vimos. España tiene una larga historia en la protección de las indicaciones geográficas, ya que nuestra primera legislación nacional data de 1932. Es el Estatuto de la Viña y el Vino. Hoy día en España y en prácticamente toda Europa hay una cultura gastronómica que el consumidor aprecia, valora y está dispuesto a pagar un precio por aquellos productos que tienen un sello de garantía de una denominación de origen o una indicación geográfica. Nosotros ayudamos económicamente a estas denominaciones de origen. Anualmente es en torno a 2,5 millones de euros repartimos entre ellas, que les permiten mantener su estructura, les permiten tener la capacidad de certificación y los costes que supone ese control y certificación, y les permite campañas de promoción a todo el mundo de sus productos. El consumidor, al tener unos controles, prefiere un producto con denominación a un producto sin denominación. A relação entre a cultura e a geografia de um país se revela de maneira única e, ao mesmo tempo, de muitas maneiras, em diversas regiões do chamado território nacional. São saberes e fazeres locais tão diferenciados pela qualidade que ganham reconhecimento em nível global. Você vai ver que essas indicações geográficas, aqui na Espanha, como em toda a União Europeia, têm valor histórico-cultural de patrimônio. Patrimônio tão importante quanto a arquitetura imperial dos prédios e monumentos. Patrimônio associado à história, à arte, às tradições e à identidade cultural de um território e de uma gente que dão corpo e alma a um país. Patrimônio que exige reconhecimento e proteção. As
As expressões indicação geográfica e denominação de origem são acompanhadas do termo protegidas. Afinal, o selo referente a cada uma representa uma série de garantias. Valoriza o produto, organiza o controle de qualidade da própria produção e promove a região onde se produz. Mas principalmente sela com o consumidor um compromisso, a certeza de se levar para casa algo realmente único e especial. Es una manera de preservar el patrimonio cultural gastronómico de una serie de productos que tienen unas cualidades específicas y unas características específicas. En segundo lugar, porque aporta un valor añadido y permite el mantenimiento de la actividad agrícola, porque los productores agrarios de estos productos obtienen más beneficios de sus productos si están amparados por una denominación o por una indicación geográfica en el mercado. Además tienen otra característica que valorizan un producto y lo defienden en el mercado, lo diferencian de otros productos y permite que ese producto sea más competitivo en el mercado. No Brasil, as indicações geográficas também dizem respeito a um saber fazer tradicional e se dividem entre as de procedência, quando o produto reconhecidamente apresenta uma qualidade diferenciada dos concorrentes, e as denominações de origem, quando as características de clima e de solo de uma região são mesmo determinantes para esse diferencial. Na Espanha, há as indicações geográficas protegidas, as IGPs, e as denominações de origem protegidas, as DOPs. As IGPs certificam os produtos de qualidade que tenham pelo menos uma das fases de produção relacionadas a uma região específica. E as DOPs, os que englobam todas as fases numa mesma região. No se puede crear una indicación geográfica. Una indicación geográfica se reconoce. Es un nombre que está vinculado al uso, a la lengua común o al comercio, y que al fin y al cabo reconoce un vínculo entre una zona de producción y las características finales del producto. En una indicación geográfica protegida lo que tenemos que velar es que la reputación del producto, en este caso no existe un vínculo tan fuerte con la zona, se produce al menos en una de las fases de producción, o en la producción, o en la transformación, o en la elaboración. En una denominación de origen existe un vínculo causa-efecto entre las características originarias y las finales del producto. Todas las fases de producción están en esa zona geográfica. El Ministerio de Agricultura en España tiene todas las competencias para la regulación, registro y autorización. Es la única autoridad que existe en España en materia de denominaciones de origen. Cuando se registran en el Ministerio de Agricultura, se registran como un bien público de uso general, no es un bien privado. El control, la certificación del producto, actualmente se hace a través de unos consejos reguladores, que son unas entidades creadas al amparo del Ministerio de Agricultura, pero que en el futuro hay una normativa a nivel de toda la Unión Europea, estamos cambiando y el control se va a hacer por entidades externas. Para ver como as indicações geográficas funcionam na prática, seguimos em direção à Extremadura, uma das comunidades autônomas da Espanha. A região, que faz fronteira com Portugal, se divide em duas províncias, Cáceres e Badajoz. A capital é Mérida. As planícies dominam um território formado também de serras e vales. Vilas medievais e cidades históricas como Toledo e Trujillo compõem um cenário que desafia o tempo. Quadros de época de lugares únicos que têm uma gastronomia tão diversificada como as indicações geográficas e as denominações de origem da região.
A região da Extremadura, que fica no centro-oeste do país, tem diversas indicações geográficas e denominações de origem protegidas, como, por exemplo, a carne de cordeiro da raça Merina, no caso da IGP, e o chamado queijo de La Serena, no caso da DOP. A Extremadura detém o maior rebanho de ovinos da Espanha e, com esse reconhecimento de qualidade, toda a cadeia produtiva do setor saiu ganhando, porque trabalha de forma integrada, dos criadores aos comerciantes de carne e aos fabricantes de queijo. Trabajamos más a demanda del consumidor, porque entendemos que tiene que ser un producto específico y que tenga un valor diferencial. Nosotros entendemos que este es un producto que tiene unos costes y un valor añadido como consecuencia de su control en todas las fases de la producción, tener una trazabilidad, no solamente la seguridad alimentaria, que por supuesto se debe de entender que es obligatorio para todo el mundo, sino unos costes para ofrecer una garantía de calidad al consumidor. La parte que más beneficio puede sacar es la parte ganadera, por lo que hemos dicho antes, que la leche tiene un precio bastante alto. Y bueno, la producción de queso, que es muy limitada, porque para elaborar un solo kilo de queso de denominación de origen protegida, queso de La Serena, es necesaria la leche de 15 ovejas diarias, ya que una oveja merina solo da 350 centímetros cúbicos de leche. Y bueno, el reconocimiento que toma la propia comarca en sí, con el nombre que lleva la denominación de origen protegida, y el hecho de que cada día se van implantando más queserías en la zona con la cantidad de puestos de trabajo. Nuestros socios están en el 90% están integrados en la denominación de origen queso La Serena. La ventaja que tiene estar integrado en la denominación de origen queso de La Serena es que el valor del queso es un queso más revalorizado, tiene un control que no tiene el otro queso, con lo cual a la hora de vender el producto se revaloriza y tiene un mayor precio. El productor obtiene un mayor dinero por su leche, con lo cual deja un factor social para que la gente se arraigue a la tierra y no deje de ordeñar y pueda seguir funcionando el sistema. Queijo combina com vinho e a Extremadura conta com uma denominação de origem também para a bebida, que já ganhou o mercado europeu. Esa es la herramienta sobre la cual se tiene que sustentar las dos premisas fundamentales para poder acometer planes de exportación. Esta es la herramienta que asegura una calidad del producto y es una herramienta que asegura también una promoción conjunta. Luego tienen que intervenir las bodegas. Las bodegas, de alguna manera, dentro de la denominación de origen, confluyen todos los intereses, tanto de los productores como de los elaboradores, con el objeto de poder dar a los productos la suficiente garantía para poder abordar estos mercados tan competitivos. Lucro líquido e certo para quem extrai das oliveiras dos artigos de primeira necessidade na Espanha. O azeite, que em Toledo desfruta de mais uma denominação de origem da Extremadura. Por conta disso, há quem se dispõe a pagar mais por menos quantidade e maior garantia de qualidade. La tendencia en esta denominación de origen, por lo menos, es a que el aumento del valor añadido viene porque los mercados a los que nos dirigimos nos demandan unos volúmenes de productos menores. Si aquí en España la gente tiene mayor consumo de aceite y mayor cultura de su consumo, y más en las zonas productoras suelen comprar el aceite en envases de 5 litros, cuando ya vamos a otros sitios donde además el beneficio es mayor, estos envases tienden a ser de medio litro o de 250 centímetros cúbicos. Nesta cidade patrimônio, a carne também é considerada como tal.
Relevo de vales e montanhas e um clima de verões amenos e invernos rigorosos, condições que originaram o gado da raça avilenha negra ibérica. A partir dos anos 90, em caráter definitivo, a chamada carne de Ávila se torna a primeira indicação específica do produto aprovada na Espanha. Patrimônio público que tem os serviços de controle e certificação a cargo de um conselho regulador. El Consejo Regulador se dedica fundamentalmente a tres aspectos. El primero es el control del producto desde el nacimiento del ternero hasta el punto de venta, hasta el consumidor final, pasando a través de ganaderías, cebaderos, mataderos y salas de despiece. En cada una de esas fases realiza un control, sobre todo basado en la trazabilidad del producto. La segunda sería la promoción, basada principalmente sobre todo en ferias y en degustaciones al consumidor final. Luego hay otra serie de actividades como pueden ser reuniones con diferentes productores o reuniones con amas de casa, anuncios y ese tipo de material promocional. Y la última función es el estudio del producto. Se colabora tanto con la Asociación de Criadores como con entidades investigadoras que pueden ser universidades o institutos tecnológicos para llegar a una mejor producción de carne de calidad. Porcos da raça ibérica criados livres e alimentados com frutos chamados belotas. Junte-se à criação desses porcos, a preparação especial da carne e temos o consagrado pata negra, denominação de origem daquele que é considerado o melhor presunto cru do mundo. El Consejo Regulador tiene una política y la única política que tiene que es la calidad absoluta. La única forma de garantizar una calidad absoluta es con un control estricto. De esa Extremadura realiza un control estricto tanto en el campo como en industria. Y cuando hablo de un control estricto me estoy refiriendo a que cada cerdo es identificado, pesado por los servicios técnicos, que son veterinarios. Cada finca es controlada por el servicio técnico veterinario de tal forma que hace las visitas que estime oportunas para ver que realmente comen bellote y hierba. Y cada técnico identifica cada uno de los jamones, tanto al principio del proceso de elaboración, en el momento del sacrificio del animal, como al final del proceso de elaboración, que es cuando le coloca la etiqueta numerada, que es supervisada una a una, lo repito, en cada una de las piezas, cada uno de los jamones y las paletas. E depois de percorrer a geografia da região da Extremadura, fica a pergunta: onde nós ainda podemos chegar com as indicações geográficas? Yo animar a la administración brasileña a que inicie o continúe por esta senda de darle reconocimiento a aquellos productos de ese extraordinario país que merezcan una distinción, que puedan ser una referencia hacia los consumidores de todo el mundo como productos que tienen unas características especiales en su producción, en su elaboración, en su transformación, que proceden de una raza, proceden de unos ecosistemas determinados y que tienen, por lo tanto, una distinción en calidad, en seguridad alimentaria con respecto a otros productos que pueda haber en el mercado. Brasil está empezando ahora el desarrollo de las figuras de calidad, pero necesita acelerar, necesita dar pasos rápidos, tiene que adaptar la normativa que actualmente tiene a la normativa internacional, y en estos momentos, sobre todo cuando se está empezando, el papel del Ministerio de Agricultura en Brasil debería ser fundamental. Una vez que ya se ha consolidado, son los propios productores los que están ellos, el Ministerio ya solamente controla y regula. Brasil es un país con una fuerte vocación exportadora, tiene un enorme potencial de exportar productos y puede añadir valor a sus productos en la exportación si fomenta productos con denominaciones de origen. Se a história ensina, a geografia também. Há indicações de caminho, assim como outras a caminho, e denominações a serem descobertas nas próprias origens. O importante é ter uma certeza: daqui para frente, nesse mundo tão globalizado, o que temos e fazemos de melhor podemos encontrar no mapa.
O nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, incentiva, planeja e acompanha os processos de reconhecimento de produtos agropecuários como indicação geográfica até o pedido de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O MAPA também promove a cultura das indicações geográficas no meio rural e entre os consumidores, para que o país cada vez mais ganhe em qualidade.